é a aprovação do PL da dosimetria, né? Então eu vou trazer aqui, ó, Chico Alencar, um dos deputados que estava lá, testemunhou tudo, fez falas maravilhosas, e ele vai explicar para nós aqui, ó, o que está em jogo aí com o PL da dosimetria. Talvez o mais grave dessa semana tenha sido a aprovação daquele projeto mal chamado de dosimetria, que o Paulinho da Força, Solidariedade, São Paulo, relatou. Ele tem duas irregularidades graves. O Paulinho da Força voltar à cena é terrível, né? Deixa eu tirar o chat ao vivo da tela, porque ele tá na frente do Nassif, aí fica ruim, né? Chega deixando a curtida, comenta no chat, diga de que cidade está assistindo, isso aqui é importante para nós. Mentalidades. Primeiro, ele trabalhou em cima do PL, claramente da anistia, do deputado Crivella, que falava do 8 de janeiro, dos antecedentes, para limpar tudo, perdoar tudo. Aí o que o Paulinho faz? Ele despreza o projeto original e opera na linha de mudança da lei de execuções penais. Então, isso, primeiro, crime contra o Estado de Direito é insuscetível de anistia. Já é algo consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Segundo, é completamente antirregimental você fazer um substitutivo estranho à matéria original. Por isso que ele falava, não é mais anistia, é dosimetria. Agora, essa dosimetria foi feita sob medida para beneficiar o Bolsonaro. Eu tenho os dados aqui, né? Ele foi condenado a uma pena de 27 anos e 3 meses. Agora, como vai ter incorporação da abolição violenta do Estado de Direito e há outro atentado contra o Estado democrático, a pena vai cair para 22 anos e 1 mês. Bom, com a progressão mais rápida, que o projeto do Paulinho também estabelece, após 16% do cumprimento da pena, ele pode sair do regime fechado, ou seja, vai para casa após 3 anos e 3 meses. Os 27 caíram para isso. E foi o chefe do golpismo todo. Isso é um absurdo, fora esse outro aspecto. A lei de execuções penais não é modificada explicitamente para beneficiar o Bolsonaro. Então, todo jurista já está vendo que ela vai beneficiar aqueles que, além dos que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, cometeram crimes de coação no curso do processo, atentado à soberania nacional, contra a liberdade do trabalho, contra a liberdade de associação, atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, contra a segurança de serviços de utilidade pública, e por aí vai. Ou seja, é um facilitário amplo, geral e restrito para a criminalidade em geral, não apenas essa que eles dizem que é política. Então, uma vergonha, o Brasil tem que se insurgir contra isso, porque não acabou. Vai para o Senado, aquela lei da impunidade, a PEC da impunidade, foi votada na Câmara, houve uma reação enorme, aí o Senado recolheu. Agora o Alcolumbre está dizendo que quer votar semana que vem, mas dependendo do domingo, da força de indignação que a gente mobilizar nas ruas, eles, de olho na eleição do ano que vem, podem recuar, depende da gente. Perfeito, perfeito. Grande Chico Alencar trazendo aí. E o Nassif complementou com um professor de Direito, que ele levou para comentar aí o PL da dosimetria, o que significa. Vamos assistir juntos aqui, ó. Maninho Guara dando um recado importante, ó. Prepare-se para os boicotes amanhã de ônibus, de metrô. Vá a pé, vá de bicicleta, vá de jumento, vá de carroça, seja lá como for. Só as ruas assustam os canalhas, querendo caçar um dos melhores deputados, Glauber Braga, diz o Itamir Dantas aqui, ó. A Rosana Rodrigues, essa lei é a PEC da bandidagem embutida. Luta contra o crime, só que não, muitos bandidos sejam beneficiados, até crimes contra as mulheres. Perfeito, né? Perfeito. Vamos ver o professor aqui, ó.
o termo dosimetria, né, é um jogo de palavras, né? No fundo, a rigor, é uma anistia, né? É porque, na verdade, a anistia ela significa a abolição e o perdão geral dos efeitos da pena. Então, se fosse aprovado imediatamente, né, o Bolsonaro estaria livre, enfim. Perfeito, teria Roberto. esses efeitos mais deletérios ainda. A dosimetria, na verdade, é uma boutique que fizeram em que as penas aplicadas elas vão ser menores, né? Logo, os condenados eles vão ter que cumprir uma pena muito menor. Mas, na verdade, a gente pode também encarar a dosimetria como uma anistia parcial, não como uma anistia total, mas uma anistia parcial no sentido de que, parcialmente, a pena que foi aplicada foi reduzida. Isso aí significa que o Supremo se curvou ao Congresso ou vai ter ainda muita negociação? Hoje se acenou a possibilidade do Lula vetar também. Como é que você está vendo esses próximos passos? Sem anistia, nem provou, nem para processo legislativo, né, que é a tramitação de um projeto de lei. Né? Ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados, ele tem que ir para o Senado para votação também no Senado. O relator já foi escolhido, que foi o senador Espiridião Amin, que é um sujeito totalmente abraçado com a causa bolsonarista, inclusive tem uma disputa de vaga no Senado, lá em Santa Catarina, em que tem toda aquela questão envolvendo o Carlos Bolsonaro, Espiridião Amin e a Carol de Toni, que também disputa com o Carluxo, vaga no Senado. Olha o ponto que os caras chegaram. O Espiridião Amin, que eu não gosto do Espiridião Amin, mas é um político tradicional de Santa Catarina, né? E que até tem serviços para Santa Catarina. Ele é super comprometido com o bolsonarismo, mas o cara tem que disputar a vaga no Senado com o Carluxo, é uma humilhação, né? Pode ser um tempero do porquê que foi escolhido esse relator. Um assunto que vale depois a gente até tratar. Mas, pelas informações que a imprensa veicularam, parecia que o presidente do Senado queria que já fosse votado a plenário ontem mesmo, né? E que não passasse pela Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo senador Otto Alencar, que é um sujeito que defende a democracia, inclusive hoje fez uma fala muito contundente, falando da época dele, que ele viveu o período de 64, que teve amigos presos, torturados, desaparecidos. Então, esse processo agora vai para o Senado Federal, para tramitação no Senado Federal. Esse processo, esse projeto de lei no Senado, ele pode sofrer emendas. Se forem emendas substanciais, que alterem o texto de maneira substancial, tem que voltar para a Câmara para votação novamente. Né? E após a aprovação desse projeto pelo Senado, ele vai para o presidente da República, para sanção ou veto. Ocorre que o presidente da República ele tem um prazo de 15 dias úteis para vetar. Então, pelos meus cálculos, né, acredito, inclusive com a atuação do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu acredito que essa questão vai ficar somente mesmo para o próximo ano, enfim, após o recesso legislativo. Isso aí, em que interfere nas próximas eleições, esse jogo de atrasos aí, Vinícius? A questão, né, enfim, do ponto de vista político, joga mais pressão para o ano de 2026. Né? O ano de 2026 está se tornando uma espécie de mola, né? Que ela está sendo. Esse ano de 2026 estão se jogando para 2026 uma série de decisões extremamente importantes, né? Como a escolha do candidato bolsonarista, enfim, de direita, né? Que a gente tem uma indecisão no momento. Se alguém hoje cravar que vai ser o Flávio Bolsonaro ou que vai ser o Tarcísio, né? A gente tem uma questão indefinida, né? Indefinição que agora a gente também tem com essa votação. Porque, a princípio, pelos cálculos das penas que vão ser aplicadas, tanto Bolsonaro como toda a sua farândula ainda vão continuar presos e encarcerados.
né? Ainda que haja uma redução da pena. Pelo menos ele cumpriria mais 2 anos de pena no regime fechado. Sem prejuízo de todo esse debate, abrir uma nova rodada de discussão num eventual questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal. E um detalhe muito importante: o fato da lei ser aprovada, vamos imaginar que houve a derrubada do veto desse projeto de lei pelo Congresso Nacional no ano que vem. Ela não é aplicada automaticamente, né? Os ministros do Supremo, que hoje estão à frente do processo hoje de execução de pena do ex-presidente Bolsonaro, eles vão ter que ver em que medida essa lei vai ser aplicada ao caso em concreto e fazer o cálculo, na verdade, a dosimetria da pena, que não é feita pelo Legislativo, mas pelo Poder Judiciário. Então tem muita água para rolar e a cada dia que passa, mais pressão vai se jogando para o ano de 2026. Perfeita, excelente explicação aí do professor, né? A Célia Jardim, ó, esses políticos de direita têm uma noia por anistia, porque é tudo delinquente, né, Célia? Por isso que eles já querem, antes de serem processados, eles já estão pedindo anistia, como é o caso do Bolsonaro, destes golpistas, antes de começar o processo, eles já estavam pedindo anistia, né?